Boa noite, professor. Eu estou aqui com o meu trio e a gente vai apresentar o nosso trabalho. Eu sou a Nicole. Boa noite, professor. Aqui é a Isabela. Boa noite, professor. Aqui é o Gabriel. Eu vou começar explicando sobre o MASP. O MASP significa Modelo para Avaliação Ambiental de Sistemas Produtivos Industriais. O objetivo é permitir a realização de uma análise ambiental focada em micros e pequenas empresas, que seja capaz de ser implementado em um curto período de tempo e com os custos reduzidos. É, O objetivo é classificar o tipo de poluição que é decorrente do processo produtivo industrial, e o MASP é composto por 6 etapas: a identificação dos processos produtivos, mapeamento do processo produtivo, a avaliação ambiental, identificação e priorização de impactos ambientais negativos, geração de melhoria e planos de ação. Fizemos esse formulário para para ajudar a compreender o processo de análise ambiental de uma empresa. Por exemplo, o nosso formulário tem a pergunta: as máquinas produzem e emitem poluentes? Se sim, é possível eliminar esses poluentes? Qual a matéria-prima utilizada em cada processo? Essa matéria-prima prejudica o meio ambiente? E a partir dessas perguntas, podemos simplificar os processos de análise ambiental de uma empresa para que ela melhore no âmbito ambiental. Então, professor, agora eu vou falar do USA, que é Understand, Simplify and Automate, que no caso é compreender, simplificar e automatizar. Então, essa ferramenta, ela visa a busca de entendimento de todo o processo fabril e reduzir os custos desnecessários, com processos em excesso ou que não foram solicitados pelo cliente final e são feitos por puro capricho. Por exemplo, uma peça que vai ficar dentro de algo, eu não preciso ficar escovando ela, sendo que meu cliente nem vai saber se ela está escovada ou não, e eu só vou estar gastando meu tempo, gastando minha máquina, gastando meu funcionário, e não vai resultar em nada para o nosso cliente final. Então, são processos que eu posso reduzir apenas analisando meu processo de fabricação e vendo coisas que eu posso cortar. Outro ponto importante que esse método aborda é que automatizar por automatizar não resolve problemas e é apenas um custo exagerado e sem sentido. Muita empresa mal sucedida em automatização é porque ela não compreendeu nem simplificou antes de automatizar e ela só sai automatizando porque acha legal, acha bonito, acha tecnológico e não vai resultar em nada. Então aqui a gente montou nosso formulário que é para compreender o processo, ajudar a simplificar e automatizar se necessário. Então neles tem algumas perguntas. Então no processo de compreensão, que é o understand. Então o que eu estou produzindo? Quais são os produtos? Eu tenho um erro no meu processo? Algo pode causar atraso? O que eu faço para aumentar a produção? Então, são perguntas assim. Há muito resto de insumo, então sobra muita coisa, eu tenho como reutilizar esse insumo de novo na produção? Por exemplo, plástico, posso derreter e injetar de novo na máquina? São coisas assim que você tem que entender o que você está produzindo. Então, verificar layout, olhar de cima e ver se os funcionários estão dispostos da forma adequada, se eu mudar alguma coisa eu consigo atender melhor, consigo evitar um deslocamento desnecessário, consigo ajudar meu funcionário a trabalhar de forma melhor. Então, tudo isso, na parte de compreender, você consegue estar analisando por meio das perguntas que a gente fez. Aí a gente tem o processo de simplificações. Então, qual dos processos eu posso automatizar de forma simples? Um funcionário que leva uma peça de um ponto ao outro da fábrica. Eu posso colocar uma esteira, assim eu evito que ele saia da máquina e esse tempo de deslocamento de volta, ele continua fazendo outra tarefa. Então, aí eu vou ganhar produtividade, porque o meu funcionário vai estar ali mais tempo, evitar desgaste, evitar que ele saia, que ele para no meio do caminho para conversar com outra pessoa, e assim eu vou ganhar tempo. Então, as automações que eu estou pensando vão realmente funcionar ou elas são à toa? O que eu posso automatizar ou o que eu posso fazer para evitar que eu tenha perdas? Então, tanto na simplificação como compreensão, a perda é importante. E há processos que não agregam valor, por exemplo, o exemplo que a gente citou anteriormente de fazer algo, lixar mais uma peça que vai dentro que o cliente nem vai ver. Eu preciso daquilo realmente? Ou é um puro capricho da minha equipe que o cliente não vai nem saber? Então, com isso, a gente consegue entender e simplificar nosso processo, evitar coisas desnecessárias e ganhar tempo e ganhar
mais tempo o funcionário ficar dedicado a uma tarefa nova, isso vai gerar mais lucro, etc. E, para, enfim, automatizar, que dispositivo que eu vou usar para automatizar o meu processo? Qual sensor, qual esteira, o que eu vou fazer? Se der problema nisso, eu consigo trabalhar bem sem? Se der problema, eu tenho manutenção ou eu vou ter que contratar alguém? Porque se eu colocar uma coisa lá, super ultra blaster, meu funcionário não vai saber operar, deu problema, eu vou ter que gastar uma grana para alguém vir consertar, então, às vezes, para a minha produção não vai valer a pena. Então, isso tem que ser levado em conta também. O dispositivo é de boa qualidade, e eu tenho outro ponto importante para automatizar, eu tenho como otimizar, tanto automatizar como a operação do layout que está ali no simplificar. Eu tenho como otimizar minhas bancadas de trabalho, então por meio de otimização eu tenho 2 funcionários, eu posso colocar um braço robótico e um funcionário, assim eu otimizo o meu espaço, arrumo o layout e ainda vou ganhar tempo e tudo mais. Então todas essas questões tem aqui no nosso formulário e que após a realização desse formulário você vai ter uma intenção mais clara do que sua empresa produz, o que você pode cortar, o que você consegue simplificar e o que você consegue automatizar para gerar lucro, para colher bons frutos após a realização desse processo. Bom, professor, agora eu vou falar das conclusões, que a gente sabe que após o preenchimento dos relatórios e uma avaliação, análise passo a passo de toda a produção, tem-se um melhor entendimento do processo. Com a ajuda dos relatórios, é possível enxergar processos que estão ocultos ou escanteados e que podem ser mudados ou atualizados para a sua otimização da produção. É possível também identificar processos em excessos ou inúteis, os quais não são solicitados pelos clientes e consumidores finais, que geram apenas custos e demandam maior tempo de produção do produto. Outro ponto muito importante é que a empresa pode se atentar mais às questões ambientais e evitar ao máximo gerar danos ao meio ambiente. Tudo isso gera nas empresas e nas indústrias a otimização do processo, otimização de espaço, ajuda no entendimento de como usar a tecnologia e a automoção a seu favor em processos que realmente há necessidade de automoção. Geram também menor custo de produção, menor tempo para a produção, consequentemente maior lucro e confiabilidade ao produto final. E por último, nós temos as referências bibliográficas. Obrigada.